Olá pessoal, bem-vindos ao nosso módulo Aquicultura do curso Biossegurança e Cidadania. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas que vocês têm tido aí com os outros professores, tá? Nós aqui vamos tratar de biossegurança e como os conceitos de biossegurança se aplicam à aquicultura. Na aula 1, que é essa aula de hoje, nós vamos ver as principais zoonoses parasitárias transmitidas pelo pescado, tá bom? Mas antes eu queria fazer uma introdução com vocês a respeito do tema aquicultura. O que vem a ser aquicultura? Eu acredito que nem todos vocês que estão fazendo o nosso curso têm o conhecimento a respeito dessa atividade, que, como vocês vão ver, é uma atividade bastante importante economicamente, para a produção de alimentos, geração de emprego e renda, coisa do tipo, tá? Mas a aquicultura, ela é a ciência que estuda e desenvolve técnicas de cultivo de organismos aquáticos para o uso humano. Vai vários tipos de organismos e também várias utilidades, como nós vamos ver, certo? Essa ciência, a aquicultura, ela apresenta algumas subdivisões de acordo com o tipo de organismo que é cultivado, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, nossa tilápiazinha e um peixe. Esse é o mais fácil, eu acho que todo mundo deve conhecer essa atividade. O cultivo de peixe nós chamamos de piscicultura. O cultivo de camarão, aí já o nome vocês vão ver que é um pouco mais complexo, assim, vamos dizer. O cultivo de camarão é chamado de carcinicultura, cultivo de camarão marinho muito comum aqui na região nordeste do Brasil, tá bom? Cultivo de ostra, onde a gente tem o estado de Santa Catarina, que é um grande produtor de ostras cultivadas, tá? Ostreicultura. E essa ciência que é a aquicultura, nós vamos ver que ela não trata só de cultivo de animais, mas também de vegetais. Por exemplo, o cultivo de algas marinhas, pessoal, é chamado de algocultura, tá bom? Tem alguns outros organismos, né, além desses que a gente já falou até agora, que são, vamos dizer assim, um pouco mais exóticos. A gente tem o cultivo de rãs, essa é a rã touro gigante, tá, cultivada também, inclusive aqui no Brasil, tá, mas não é uma espécie nativa. O cultivo de tartaruga de água doce, né, a tartaruga amazônica, uma das espécies de tartaruga amazônica, tá, e até mesmo, pessoal, cultivo de jacaré. Então, jacaré e a tartaruga são espécies nativas do Brasil, mas tem criadores licenciados pelo IBAMA com permissão para criar esses animais aí, tá bom? Criar para abate. Mas e aí? Eu acho que é fácil vocês suporem com relação a, pelo menos, a principal finalidade, né, da aquicultura, pelo que nós já falamos aqui, vem a ser a produção de alimento. Acho que já dava para era um tanto quanto previsível, né, que a gente cria esses animais aí com essa finalidade. Mas é só isso, professor? Não, tem mais coisa. E que outras finalidades teria, então, além dessa finalidade principal, que é a produção de alimentos, pessoal? A gente pode citar aqui produção de organismos ornamentais, repovoamento de ambientes naturais e outras mais. Existe produção de microalga, cultivo de microalga para produção de biodiesel, cultivo de algas marinhas para a extração de produtos bioativos, substâncias bioativas. Então tem uma série de atividades aí secundárias, além dessa finalidade principal, que é a produção de alimentos. Só para exemplificar aqui, essa produção de organismos ornamentais, ela movimenta em torno de 500 bilhões de dólares anualmente, cidade de 2017 da FAO, que é o órgão das Nações Unidas, tá bom? Que são esses organismos para aquários de água salgada, aquários marinhos e aquários de água doce, comercializados em lojas e pet shops, né? Os são dos mais variados, bastante belos, né? São peixes, crustáceos, invertebrados, como os corais. Tem devido à sua grande beleza, né? Tem um apelo e as pessoas querem ter em casa e se expõem a gastar uma boa grana com isso aí. No caso do povoamento basicamente é você pegar exemplares de, vamos citar o exemplo de peixe, mas poderia ser outros organismos de peixes, por exemplo, que tem a sua população diminuída pela população humana, pela poluição, coisa do tipo, que está em risco de extinção. Você pode pegar esses animais selvagens, adultos, reproduzir em cativeiro, produzir as formas juvenis, que são os alevinos, ter a soltura, a recomposição da sua população em ambientes naturais. Tá? Isso também é uma atividade aí
que pode ser desempenhada dentro da agricultura. Mas agora que a gente já sabe o que é agricultura, quais são as suas realidades, e aí como esse tema se relaciona com a biossegurança, tá, pessoal? A gente pode falar, primeiramente, de que algumas doenças podem ser transmitidas de organismos aquáticos cultivados para o homem, tá? O que a gente vai tratar hoje são as zoonoses, tá bom? Mas é isso. Animais cultivados, esses que são criados, camarões, ostras, sejam peixes, né? Eles podem adoecer. Então, tem agentes patogênicos que causam doenças nesses animais, e os animais morrem e aí causam prejuízos aos produtores. Então, isso também é importante de interação nos conceitos de biossegurança e atividade de aquicultura. E, por fim, né, dentro do nosso módulo, a gente também vai falar um pouco dos riscos que a preparação inadequada de produtos que utilizam pescado como matéria-prima podem trazer, se eles forem mal elaborados, podem trazer riscos à saúde dos consumidores. Tá? Infecções, intoxicações, nós vamos comentar também isso aí. Então, essas são as interfaces da agricultura com a biossegurança. E aí, as principais zoonoses, que é a nossa aula de hoje, parasitárias transmitidas pelo pescado. Primeiramente, o que é que vem a ser zoonose? Vamos conceituar isso aí também da mesma forma que nós fizemos lá com a aquicultura. São doenças naturalmente transmitidas dos animais ao homem. Tá, pessoal? Pode ser através da alimentação, da ingestão, ou por simples contato. E do pescado, pessoal, como é que se dariam essas zoonoses? Tá? Primeiramente, a gente tem que saber que no caso do pescado, elas são causadas por parasitas, tá? Parasitas pertencentes a 3 grupos, que são esses aqui que nós vamos ver: nematóides, nematodes e cistoides, tá? Vamos agora detalhar cada um desses grupos aí. No caso dos nematodes, eles são vermes cilíndricos, tá, pessoal? Pertencentes ao filo nematoda, tem tamanhos variados, desde alguns milímetros até alguns centímetros, e podem ser, em alguns casos, os indivíduos adultos visualizados a olho nu, tá bom? No caso do que vai nos interessar são esses que são parasitas e de ambientes aquáticos que podem vir a contaminar pescados, tá? Aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada. Essa é a aparência deles, tá? Eles são, como tem na descrição, são vermes cilíndricos, eles se assemelham ao que a gente conhece popularmente como lombrigas, tá bom? Seria uma forma de a gente ter um parâmetro de comparação, tá bom? Quando o ser humano come pescado então contaminado, ele vai adquirir a doença que é chamada de anisakíase, certo? Ou também doença do bacalhau, porque é muito comum que esses vermes estejam presentes na carne do bacalhau, agente causador. São várias espécies de vermes parasitas da família Anisakíade. Como se contrai? É através, pessoal, do consumo do pescado com tecido suficientemente cozido, ou seja, cru ou mal passado, ou que tenha sido salgado, ou levemente salgado, no caso do bacalhau, e a defumação. A sal leve e a defumação não são eficientes, não são efetivas na eliminação desses parasitas. Como sintoma, a gente tem dor estomacal aguda, febre baixa, náuseas, vômitos e diarreia com sangue, tá? Em consequência das hemorragias causadas por esse verme aderido na parede do trato digestivo. O tratamento pode ser através de remoção por endoscopia, remoção através de endoscopia, em alguns casos cirurgia, quando a endoscopia não é viável. O último grupo são os cestoides, que são vermes, pessoal, que se caracterizam pela ausência de sistema digestório. Então eles têm que absorver os nutrientes que eles obtêm do seu hospedeiro através da absorção pela pele, tá? Pertencem, por exemplo, a esse grupo aí as conhecidas solitárias, Taenia solo e Taenia saginata, tá? Mas nos interessa aqui os parasitas do gênero de Philobotrium, que são os que são possivelmente transmitidos pela ingestão de pescado, tá? A doença que eles causam é a de filobotríase, não tem novidade. Consumo de pescado contaminado é a forma de se contrair a doença, tá? Esses parasitas eles têm sido comumente encontrados em salmão, e aí vem o problema, né? O salmão é um peixe bastante consumido
na comida, nos restaurantes japoneses, através dos pratos aí, os sushis, os sashimis, né? E isso envolve um certo risco, tá bom? Sintomas: obstrução do intestino, como são parasitas que conseguem ter um tamanho bastante grande, né? Alguns passam de 10 metros de comprimento, isso pode vir a causar essa obstrução do trato digestivo. Também outros sintomas são apatia, insensibilidade das extremidades, diarreia, fome, anorexia, vômito de parasitas. Isso é bem bizarro, né, pessoal? Acontece em alguns casos em que a pessoa que está sendo parasitada, ela tem crises de tosse, tá? E expele pela boca os parasitas, tá? Ou simplesmente tossindo ou através de vômito. Tratamento: medicamentos para teníase, os mesmos medicamentos que são usados para o tratamento da solitária, tá? O praziquantel, que nós já falamos, mas também a quinacrina são alguns medicamentos, aí são nomes comerciais de alguns medicamentos que têm eficiência no tratamento da difilobotríase. Eu separei para vocês aqui um print de uma matéria da Folha de São Paulo, tá? Não é muito recente, é 2005, mas nessa época aí foi registrado lá em São Paulo, foram registrados 28 casos de difilobotríase, tá? Através da ingestão de comida japonesa, sushi e sashimi. Na época não havia ainda registro de casos assim chamados autóctones, ou seja, casos que foram produzidos dentro do país, né? O que existia eram pessoas que viajavam para o exterior, comiam pescado contaminado e voltavam aqui, tinham o diagnóstico aqui no Brasil, o tratamento aqui, mas o local onde a doença foi contraída, né, a parasitose foi contraída, era fora do nosso país. E aí, nessa época aí, foram registrados os primeiros casos dentro do Brasil, né, de pessoas que consumiram o pescado contaminado aqui dentro e depois, posteriormente, apresentaram sintomas e foram diagnosticados aí com a difilobotríase, tá bom? A difilobotríase, ela tem um ciclo de vida aí semelhante, né, ao que a gente viu nos cestodas, tá? Então, consumo de peixe contaminado, a pessoa vai ter o amadurecimento do parasita no seu trato digestório, chegando à fase reprodutiva, esse parasita vai liberar ovos que vão ser eliminados nas fezes e que vão ter também alguns hospedeiros intermediários até que chegam a parasitar peixes de porte um pouco maior que podem vir a ser consumidos por humanos e aí você fecha esse ciclo de vida do parasita. Agora que conhecemos os principais parasitas e as doenças que eles causam, quero falar com vocês sobre medidas de prevenção contra essas parasitoses, tá, pessoal? A primeira dessas medidas é simplesmente cozinhar o pescado antes de consumi-lo. Temperaturas superiores a 60 graus por um tempo maior que 15 minutos são efetivas na eliminação desses vermes, tá? E assim tornando o pescado seguro para o consumo. Mas, professor, e aquelas pessoas que têm a preferência de consumir o pescado cru, sushi, sashimi, ceviche, são pratos que são elaborados aí com pescado cru, como é que faz? Tem alguma forma de prevenir? Tem também, tá, pessoal? Nesse caso, se você, antes de preparar os pratos e consumir, esse pescado tiver permanecido por um determinado período de tempo congelados, e isso vai fazer com que os parasitas também sejam eliminados, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, menos 20 graus Celsius por 7 dias ou menos 35 graus Celsius por 15 horas são tratamentos aí efetivos na eliminação desses parasitas. Citar o pessoal da cadeia produtiva, pessoal, é outra coisa bastante importante, porque se as pessoas que manipulam o pescado na hora de elaborar os produtos, os pratos, fazer a filetagem, a evisceração, estiverem treinadas, elas vão conseguir, muitas das vezes, fazer a identificação dos peixes que estão com infestações, tá? E eliminar aqueles exemplares infestados, dificultando assim a disseminação das parasitoses. Por fim, a questão de ampliação do sistema de inspeção governamental. Tem alguns órgãos de governo que fazem a fiscalização dos produtos pesqueiros. Tá? Então, quanto maior for essa rede, mais seguros vão ser os alimentos produzidos à base de pescado.
A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o controle sanitário, ele é feito pelo DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, pertencente ao Ministério da Agricultura. Tá? Temos também a Anvisa e essa rede de inspeção ela emite alguns selos de inspeção, tá, para os produtos, e quando a gente tem a presença de um produto certificado, ou seja, que tem a presença daquele selo, isso também já dá uma segurança a mais, né? Saber que aquele produto passou por algum tipo de inspeção antes de ser consumido. A gente vai identificar esses produtos vendo esses selos, né? Seja o federal, que é o CIF, ou os estaduais, aqui o exemplo do selo de inspeção do estado do Ceará, ou os municipais. Isso indica que o produto passou por algum tipo de controle. No Brasil, o documento que orienta a verificação de parasitas em pescado é esse Memorando Circular número 2 de 2018, tá? Do DIPOA, um documento bem recente, na verdade, né? Nele, pessoal, fica estabelecido que é obrigatória a verificação visual da presença de parasitas, devendo esse monitoramento ser executado por pessoa qualificada do estabelecimento. Que estabelecimento vem a ser esse? São aqueles estabelecimentos que são fiscalizados e que recebem o selo de inspeção federal do Ministério da Agricultura, tá bom? Então, se tem o selo de inspeção, tem que seguir essa normativa. Como é que é feita essa verificação? Isso aí são fotos de divulgação do próprio Ministério da Agricultura, onde ele demonstra, né, uma forma de fazer essa inspeção visual no caso aqui em filés de peixe, tá? Na busca da presença desses parasitas. Tá? Então é uma mesa, chama de candle table. Essa mesa tem uma iluminação de contraste, né, de baixo para cima, em que favorece dessa forma a visualização dos parasitas, se eles estiverem presentes, obviamente, no pescado. Então, de cada lote você tira uma determinada amostragem e não há aceitação, né, para essa verificação. Né? Todo aquele pescado que tiver com presença dos parasitas deve ser considerado, né, vai ser considerado impróprio para o consumo. Está aqui um exemplo aí, né, um close de um filé que está apresentando alguns parasitas já adultos, né? Também o Ministério da Agricultura indica que pode ser utilizada a luz negra, que favorece aí a visualização de alguns nematóides. Então, como eu falei, né, nessa mesma normativa, nesse mesmo memorando, melhor dizendo, fica considerado impróprio para o consumo humano todo aquele pescado que apresente infestação muscular de algum desses parasitas, tá? E ele diz também aqui mais embaixo, né, que a simples presença dos mesmos também já é uma justificativa, né, em função do aspecto de repugnância que causa, de considerar esse pescado impróprio, então ele deve ser descartado. Nesse mesmo documento ele cita algumas espécies aí relevantes, né, para que a gente tenha uma especial preocupação com relação à presença e ao controle desses parasitas. É uma lista mais longa do que essa que eu estou apresentando para vocês aqui, mas eu trouxe aqui algumas espécies que eu acho que vale a pena a gente destacar. As 5 espécies de bacalhau, tá, estão presentes lá, como a gente viu, os nematódios do gênero Anisakis são comuns de serem encontrados. Salmão do Pacífico, e ele frisa aqui o selvagem, né, uma vez que o salmão de cultivo ele tem uma incidência menor dos parasitas em função do controle ambiental. Merluza, uma espécie bastante importada aí pelo Brasil, tá? Mas assim, a gente não tem tanto problema, provavelmente, em função de que ela vem congelada e passa muito tempo congelada, então o caso das pessoas adoecerem em função desse parasita fica muito difícil de acontecer, embora, como a gente viu, a legislação não aceita nem que esteja presente. Se você congela, o verme vai morrer, o parasita vai morrer, mas vai continuar presente ali na carne do peixe. Né? E a presença, a simples presença já é fator de considerar aquele pescado impróprio para o consumo humano. E aí vem aí 2 espécies de peixes aí bastante comuns aqui na costa brasileira, né? A tainha e a corvina também estão lá listadas. Para encerrar a aula de hoje, eu quero listar com vocês algumas conclusões importantes que nós podemos tirar a partir dos assuntos que foram discutidos, tá, pessoal?
A primeira delas é que essas zoonoses podem sim ser contraídas pelo consumo de peixe, tá? Eu acredito que nem todos vocês sabiam disso antes dessa nossa conversa. Esse assunto não é assim muito discutido na grande mídia, até porque a incidência dessas zoonoses não é muito elevada, né? O número de casos não é tão elevado. É claro que existe também uma subnotificação. Tem muitas pessoas que até podem estar cometidas, mas não recebem o diagnóstico correto, né? Muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico de parasitose, mas não especificamente dessas zoonoses que são transmitidas por pescado. Mas como os tratamentos para parasitoses em geral são eficazes também para zoonoses transmitidas por pescado, na maioria das vezes, pelo menos, então existe um certo grau de subnotificação, tá bom? E de desconhecimento. Elas podem ser evitadas com tratamento térmico aplicado ao peixe que vai ser consumido, né? Ou cozinhando esse peixe ou congelando. Nós vimos que as duas maneiras são eficientes para eliminar os parasitas e tornar bastante seguro o consumo de pescado, mesmo que se venha de zonas em que é conhecido, né, que haja as infestações. São doenças de baixo risco. É incomum que essas doenças evoluam para um grau mais agudo que venha a causar risco de morte aos parasitados, tá? As pessoas que estão com os parasitas. O tratamento também é relativamente simples, né? Em geral, a gente pode dizer que são doenças que são de baixo risco. Enfim, aí queria frisar e deixar bastante claro o meu posicionamento com relação a isso, pessoal, é que apesar dessas doenças, né, dessas zoonoses aí, o peixe continua sendo uma proteína animal de altíssima qualidade, altíssimo valor biológico, tá? Nutricionalmente falando, é um alimento bastante saudável, então a ideia aqui nunca foi em nenhum momento de desincentivar o consumo de peixe, até porque outras zoonoses e outras parasitoses também podem vir do consumo de outras fontes, de frango, de porco, de boi, né? Tem também algum risco e nem por isso a gente deixa de comer. O que se faz é ter o conhecimento adequado e tomar as medidas de prevenção para diminuir esses riscos ou até mesmo eliminar totalmente esses riscos, tá bom? Aqui eu deixo para vocês aqui as referências, o material que foi consultado para a elaboração dessa aula. Quem tiver vontade de se aprofundar no assunto, essas são fontes boas, mas tem uma série de outras fontes bastante interessantes, né, para fazer esse aprofundamento do assunto. Longe de encerrar essa discussão aqui, a gente não esgotou essa discussão, nem esse assunto. A gente, na verdade, fizemos uma abordagem assim relativamente superficial, mas eu acho que está dentro do objetivo do nosso curso de biossegurança e cidadania. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima aula do módulo de aquicultura.